Agora para a voz da profecia com o pastor Gilson Brito e o Quarteto Orochi do Rei. Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Ouça agora o pastor Gilson Brito com uma mensagem da Palavra de Deus. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu tenho o prazer de estar com você mais uma vez. Eu cumprimento você nesta hora com muita alegria, na certeza da nossa vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos à Bíblia, Evangelho de João, capítulo 15, verso 15. Eu disse João, capítulo 15, verso 15, são palavras do Senhor Jesus. Amém. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Lindo isso, não é? Sim. Jesus diz, já não vos tenho chamado servos. Essa palavra, no original, frequentemente significa escravos. Aqui no capítulo 15 de João, Jesus, fazendo uso de uma metáfora, recorre a uma imagem bem conhecida. Ele se identifica como a videira verdadeira. Exato. No Antigo Testamento, Isaías capítulo 5, Israel havia sido chamado de uma videira, mas era só uma figura da videira verdadeira. Ao se apresentar como a videira e nós como os ramos, por 8 vezes aqui em João capítulo 15, o Senhor fala da necessidade de nós permanecermos nele. E ele promete, o que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, mas o Senhor adverte dizendo assim, sem mim nada podeis fazer. Como quem diz, é tudo ou nada. E agora no verso 11, João 15, verso 11, está escrito assim, tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Eu tenho, diz Cristo, apresentado essa mensagem para vocês, para que a minha alegria esteja no coração de vocês e a alegria de vocês seja completa. Sim. Bom, isso pode parecer estranho para alguns. É verdade. Alegria na vida cristã? Olha, sim, sobrinha, claro boa que noite. sim. E qual é o segredo dessa alegria? Jesus diz, já não vos chamo servos, Exato. mas amigos. Aí Porque existe uma tudo diferença quanto tenho entre ser recebido servo do meu Pai, e ser vos amigo. tenho dado a conhecer. Isso. Acredite, tudo depende do tipo de relacionamento que nós temos com o Senhor. Deus. Servos, escravos ou Exato. amigos. Sendo aí? amigos e não servos, significa que nós não precisamos então obedecer a Deus? Seria mais ou menos isso? Não, de forma alguma. Nada disso. Significa Amizade que sendo e amigos do intimidade. Senhor, sendo amigos de Cristo, Somos íntimos. nossa lealdade não é por medo Isso. do castigo, mas por Também. amor.
Nós o conhecemos e o admiramos, o respeitamos. Temos gratidão para com o nosso Senhor, porque Ele é Senhor e Salvador. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém. Um escravo obedece, serve com amargura. Sim. Porque não é só Muitos trabalho são assim, né? duro, mas é trabalho sem significado, reconhecimento ou propósito. E é assim o tempo todo. Talvez o escravo veja, mas ele não conhece verdadeiramente o seu Senhor, não tem intimidade, relacionamento com Ele. Não conhece e não é conhecido. Já um amigo de verdade obedece, serve, Tem mas faz intimidade isso com alegria e a satisfação, pessoa. mesmo se for preciso sacrificar-se. O desejo do amigo é fazer o melhor por aquele a Exatamente. quem ele ama e a quem conhece bem e admira. Sim. Os discípulos primeiramente serviam a Cristo como escravos. E eles pensavam assim: o que vamos ganhar com isso? Só pensavam em si mesmos. Mas depois, coisas, né? eles foram conquistados pelo amor do amigo. Eles foram conquistados pelo amor de Cristo e tornaram-se amigos leais. Ao Senhor. Quando perseguidos e ameaçados disseram: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então. Atos capítulo 4, verso 20. É como se Pedro e João, nesse contexto em que foram ameaçados porque estavam pregando a respeito de Jesus Cristo, é como se Pedro e João dissessem assim: ei, se vocês nos ordenassem que não mais pregássemos, quando nós não o conhecíamos tão bem e o servíamos como escravos, vocês teriam êxito ao nos darem esta ordem. Mas agora que nós o conhecemos, nós não podemos deixar Intimidade. de falar do nosso amigo, das coisas que vimos E ouvimos. Os discípulos tornaram-se tão leais que viveram e morreram por causa de Jesus. Oh, amigo, amiga, Isso é muito infelizmente há milhões que servem a Cristo como escravos. Obedecem Essa por é a ambição questão, do viu? céu ou por medo do inferno. Eles não conhecem, não têm intimidade com Ele. Acredite, a obediência que agrada a Deus é aquela que é gerada por amor e confiança nele. A confiança é fruto do conhecimento, e o conhecimento nasce do convívio, do relacionamento com Ele. Por isso Jesus diz: eu quero que vocês sejam meus amigos e não apenas servos. Você o tem verdadeiramente como amigo? Que Deus lhe abençoe. Lembre-se disso. O Precisamos Senhor quer ser ser seu amigo. íntimos de Jesus. Ele não quer tê-lo como seu servo. Essa é a mensagem que ele está mas falando. como amigo, porque tudo quanto Jesus recebeu do Pai, Ele nos tem dado o privilégio de conhecer. Amém. Esse programa da Voz da Profecia, muito bom hoje. Existe diferença entre eu ser servo de Jesus e eu ser íntimo dele. Porque assim, existiam discípulos de Jesus que eles eram apenas servos. Eles seguiam a Jesus por seguir, porque ele fazia milagre, porque ele fazia as coisas ali naquele tempo, né? Inclusive Jesus multiplicou pães e peixes. As pessoas iam por interesse. Agora, ser íntimo de Jesus era uma coisa bem diferente. Só existiam 3 discípulos de Jesus que eram íntimos dele. Era Pedro, Tiago e João. Tanto é que quando você vai para a história do Getsemane aqui, a Bíblia fala que aqui em Mateus 26, a Bíblia conta a história que Pedro e Tiago e João foram os que Jesus recolheu para perto de si quando ele foi orar no horto. Os outros também foram, mas ficaram num lugar. Depois Jesus chamou dentre os 12 os 3 para que ficasse mais perto deles.
E de fato Jesus foi orar num lugar e a Bíblia diz que os apóstolos, esses três, eles puderam ver toda a agonia de Jesus em um determinado momento. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 13, fala uma coisa que é muito interessante. Inclusive, muitas pessoas que não entendem a Bíblia interpretam isso como se fosse um relacionamento muito íntimo e mal visto pela sociedade de hoje. Mas naquela época, a Bíblia diz aqui em João capítulo 13 que isso está aqui no verso, a partir do verso 21, que quando Jesus disse quem seria o traidor, um dos apóstolos de Jesus estava com a cabeça reclinada no peito de Jesus. Esse era João. E esse apóstolo, João, ele era tão íntimo de Jesus, tão íntimo, que dos três, entre Pedro, Tiago e João, o único que ficou com Jesus até o fim, até a hora da morte, foi ele. Então, os servos, assim, no sentido, como o pastor Gilson Brito está falando, são aquelas pessoas que servem por servir. Hoje tem pessoas que vão para a igreja só por ir. Porque a igreja fala que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que orar, que eu tenho que ler a Bíblia, eu vou fazer isso porque a igreja está me dizendo. Mas não é bem assim. Você não tem que fazer porque a igreja diz deixa de dizer que você deve fazer isso ou aquilo. Não. Você tem que fazer o que Jesus diz. É a intimidade com Jesus que você tem que ter. O cristão não está para servir uma outra pessoa de forma nenhuma. Agora, eu fico impressionado com a história, né? Que o próprio Jesus, ele tinha 12 discípulos, mas só 3 dos 12 eram íntimos de Jesus como deveriam. Outros tinham dúvidas. O próprio Judas era uma pessoa que estava ali para ele estava ali para ver o que Jesus faria no seu reino. Enfim, alguns seguiam a Jesus apenas por seguir. Que bom, Senhor, como é bom saber que Tu queres relacionar-se conosco assim. Temos que nos Tu relacionar nos vês não contigo, como servos, escravos, mas Deus. como amigos, genuínos amigos. Amém. Pai querido, olha para nós, Senhor, Tenha e continua a misericórdia. obra que iniciaste em nossa vida Que o para que nosso nós te coração amemos cada seja vez teu, mais. Jesus. E, Senhor, Porque como é bom sabemos saber que é que preciso o nosso conhecimento, que a oportunidade de te conhecer e aproximar-se do Senhor, só faz com que a nossa admiração e o nosso respeito aumentem. Amém. E cresça assim o nosso Por amor favor, por Ti, Deus. porque Tu és admirável, Em nome de Jesus. incomparável. Bendito seja o Teu nome. Ó Deus, estamos nas Tuas mãos. Amém. Mais que servos, somos amigos, e nós Te agradecemos por esta honra imerecida. Em nome desse Cristo bendito, nosso Salvador. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Precisamos ter intimidade com Jesus. Agora chegou aquele momento de conversar com Uma a turma bênção que de está em Deus para casa. você e a sua O família. pessoal que está em casa só ouviu o pastor Que Gilson o Senhor Brito. te abençoe e te guarde. Programa da Voz O da Senhor Profecia. faça resplandecer A Voz o da seu Profecia rosto também sobre está ti na e TV tenha no Bom Tempo. misericórdia de É um ti. programa que passa Que o às Senhor 10 sobre horas, ti levante o seu quarta-feira, 10 horas da rosto noite. e te dê a paz. Amém. A bênção sacerdotal. E agora eu vou conversar com o público em casa também. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Amém. Glória a Deus. Minha sobrinha Thali tá aí, né, Thali? Falou pra você e pra Écio. Aí pra turma aí também, Bruno, pessoal aí. Que Deus abençoe a vida de vocês. Minha irmã Lita também, né? 921 104,9. A rádio
Oração FM 104.9. Você ouviu aí a Voz da Profecia com o pastor Gilson Brito e o Quarteto Arautos do Rei, programa da Voz da Profecia, aí trazendo uma série muito boa, Servos ou Amigos. Temos que, de fato, ser amigos de Jesus. Tem muita gente que gosta de ser, assim, servos. Não que não devamos ser servos. Assim, devemos servir a Jesus, mas o sentido dessa mensagem é dizer a você o seguinte, que devemos também servir a Cristo, mas ter intimidade com Ele. Ou seja, não adianta você dizer assim, eu sirvo a Deus, mas você não o conhece. É a mesma coisa de você estar empregado na casa de uma pessoa e você dizer assim, eu trabalho lá na casa da pessoa, mas eu não tenho intimidade com aquela pessoa. Eu não sento para conversar, eu não conheço o meu patrão. Jesus está chamando você para uma vida de intimidade com Ele. A palavra de Deus, ela é poderosa. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 26, conta a história de Jesus no Getsêmani. E a Bíblia diz, né, que Jesus ele foi ao horto lá no Getsêmani, levou os seus discípulos, e Jesus disse assim, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Olha que pedido interessante. E ele levou consigo Pedro, Tiago e João para fazer isso, né? Eu estou lendo Mateus 26 a partir do verso 36, e Jesus ele fez isso, sabe por quê? Porque esses apóstolos, esses homens de Deus eram pessoas íntimas. Os outros 9 discípulos não tinham tanta intimidade com Jesus como os 3 aqui mencionados. Em algumas ocasiões você vai ver sempre Pedro, Tiago e João. Lá no Evangelho de João, no capítulo 20, quando Jesus aparece lá, no capítulo... o capítulo 20 mesmo. Capítulo 20, 21 ali, que fala da ressurreição de Jesus. Jesus aparece para eles ali no mar, que eles voltaram de novo a pescar, né? E aí, então, a Bíblia diz que esses apóstolos, eles tiveram um momento de comunhão com Jesus ali. É tão interessante que Jesus faz uma pergunta para Pedro aqui no capítulo 20, vamos ver aqui, João capítulo 20, olha só, isso aqui é intimidade, que eu vou ler para você, aqui em capítulo 21, João capítulo 21, verso 15, diz assim, depois de terem comido, perguntou Jesus perguntou, Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse, apacenta as minhas ovelhas. Tornou Jesus a perguntar a segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas mais? Tu me amas? Aí ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Então, pela terceira vez, Jesus perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas? E ele respondeu, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Olha que coisa interessante aqui. Essa conversa de Jesus aqui com Pedro mostra intimidade. Quer dizer, Pedro tinha intimidade com Jesus. Jesus chegou para ele e perguntou, Pedro, você me ama? E aí então o apóstolo Pedro, ele disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Da segunda vez Jesus torna a perguntar, tu me amas? E aí Pedro fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. A terceira vez Pedro perguntou, e aí Pedro? Jesus perguntou a Pedro, e aí, você me ama? E aí então Pedro se entristeceu, né? Porque ele
da certa, pensou, mas por que Jesus estava me perguntando tanto a respeito disso? Isso é questão de intimidade, né? O fato de Jesus perguntar e dele responder, tu sabes que eu te amo. E Jesus, ele falou, apacenta as minhas ovelhas. Agora, Pedro, ele era uma pessoa que tinha intimidade com Jesus. João também tinha intimidade com Jesus. Aqui no Evangelho do mesmo João, no capítulo 13, conta aqui, né, a história do lava-pés, onde os discípulos participaram ali de um preparo para a ceia, né? E aí então aqui menciona-se, né, que Jesus disse que Judas iria traí-lo. Estou lendo João capítulo 13, a partir do verso 21, né? E aí então, olha só, no verso 22, diz assim, então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E a esse fez Simão Pedro sinal. Pergunta a ele a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou, Senhor, quem é? Aí, olha que texto interessante. A Bíblia diz que João, o mesmo escritor desse texto, ele estava com a cabeça reclinada no peito de Jesus. Ou seja, ele tinha intimidade, ele era uma pessoa que vivia por Cristo. Assim como Pedro também, em algum determinado momento, Pedro, embora fosse uma pessoa que negou a Jesus, depois, ele foi sincero ao dizer, Senhor, eu estou pronto para ir até a morte contigo. Isso, embora fosse assim o ego de Pedro também se exaltando, mas ele também era uma pessoa que tinha uma certa intimidade com Jesus. É isso que eu quero destacar. Ou seja, ele era uma pessoa que, como João e Tiago também, eles tinham intimidade com Cristo. Agora, o apóstolo Pedro, ele, depois de tudo que se passou, né, que ele negou a Jesus, ele se arrependeu do que fez, ele se tornou um cristão verdadeiro, porque antes ele era uma pessoa que servia a Jesus, mas tinha seus altos e baixos. Ou seja, existem pessoas que são cristãs, que vão à igreja, que falam de Jesus, mas que têm os altos e baixos na vida. Tem momento que ela se exalta demais e tem momentos que ela está fraca espiritualmente. E talvez você seja esse tipo de pessoa, esta pessoa que está bem uma hora e em outro momento você não está bem. O Senhor está dizendo para você o seguinte, que Ele quer mudar essa situação. Como Pedro, ele mudou a vida de Pedro, ele de fato fez do apóstolo Pedro uma nova pessoa quando ele se arrependeu de fato. É assim que ele quer fazer com você. Jesus também quer que você tenha intimidade com ele, como Pedro tinha com o próprio Jesus. Eu acho lindo essa intimidade que Pedro tinha com Jesus, de se declarar, de dizer, Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo. E, de fato, ele era um apóstolo. E eu gostaria, antes de terminar, de falar uma coisa para você. A diferença entre ser servo e amigo é você, de fato, ter intimidade. Jesus, ele disse aqui num texto que foi lido pelo pastor Gilson, o texto diz assim, já não vos chamo servos, estou lendo João, capítulo 15, verso 14 e 15, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Ou seja,
O servo é aquele que obedece, é aquele que obedece apenas por obedecer, no caso do tema de hoje. Mas Jesus diz assim: já não vos chamo de servos, eu vos chamo de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. E ele diz: portanto vos chamo amigo, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Quer dizer, Jesus ele mostra a intimidade com os servos dele, com as pessoas que estavam vivendo em verdadeira comunhão, como ele, como Pedro, Tiago e João. Foram eles que ouviram isso aqui, junto com os demais apóstolos. E eu vou dizer uma coisa a mais. Agora eu quero fazer as palavras de Jesus no verso 16. Olha só. Não fostes vós que me escolheste, diz o Senhor. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedires em meu nome ao meu Pai, ele vos conceda. Louvado seja Deus. Isto vos mando, que vos amei uns aos outros. O que Jesus está dizendo? Não foi você que escolheu a Cristo. Ele chamou você, ele amou você, ele está chamando você para passar a eternidade com ele. Ele não quer que você apenas o sirva por servir. Se você tem alguma coisa na sua vida que precisa resolver, mesmo você sendo um cristão, hoje é tempo de você resolver essa vida, de você, por acaso, permitir com que Cristo seja uma pessoa assim, que você tenha completa intimidade. Se você tem algo na sua vida que impede você ter comunhão com Deus, é preciso você colocar assim a sua vida nas mãos dele, para que você seja um verdadeiro cristão. Agora, eu preciso orar por você, eu quero orar por você, porque Jesus, ele amou você, ele escolheu você. Agora, se tem algo na sua vida que impede de você servir a Cristo de verdade, de ter uma verdadeira comunhão com ele como deveria, é o momento de você reconsagrar sua vida a Jesus. É o momento de você colocar sua vida nas mãos de Deus, porque você será hoje transformado em uma nova criatura, se você assim desejar. Eu quero aqui nesse momento concluir esta programação orando por você. Ore comigo nesse momento, para que a graça de Deus alcance você. Ó Senhor, Todo-Poderoso Deus, queremos assim buscar a Tua graça e o Teu poder. Estou orando com alguém que precisa ter comunhão contigo, que precisa ser transformado pelo Teu poder e pela Tua graça. Assim como Pedro e os apóstolos, eles tiveram comunhão com o Senhor Jesus, foram vitoriosos, que assim seja também com a nossa vida, Senhor, com a vida dessa pessoa que ora comigo. Abençoe o seu lar, a sua família, que a bênção do Senhor repouse sobre a vida dessa pessoa, Senhor, e que ela possa ser transformada conforme o Teu poder e a Tua graça. Senhor, toma o lar dessa pessoa, faz a Tua obra por inteiro e restaura a sua família e o seu lar. Que assim esta promessa de que o Senhor tem nos escolhido, tem nos chamado para viver a eternidade ao Teu lado, se cumpra hoje na vida desta pessoa que ora comigo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a você e a graça de Deus esteja com a sua vida mais uma vez. Eu quero aqui encerrar o programa de hoje, mas os programas da Rádio Novo Tempo vão estar passando agora, e eu agradeço a você também pela audiência. Você que está me ouvindo pela rádio vai poder estar ouvindo os programas da Rádio Novo Tempo agora. O comportamento é um deles, que vai estar falando sobre um tema muito interessante, tá bom? Que Deus continue visitando você e o seu coração também. E a você que participou aqui pela live também,
Eu agradeço a você, agradeço assim de coração, porque peço muito a Deus para que Ele visite você e a sua vida também. Eu